Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50 da noite. Até lá! Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a imigração permanece em níveis históricos em meio à deterioração das condições na América Latina que pioraram devido à pandemia do Covid-19. Os dados mostram que isso inclui cada vez mais migrantes de países fora de El Salvador, Honduras e Guatemala, representando com certeza um desafio único para o governo do presidente Biden. Em dezembro passado, as autoridades de fronteira prenderam cerca de 77 mil migrantes de Cuba e Nicarágua. Embora o governo Biden tenha arrecadado mais de 4,2 bilhões de dólares em compromissos do setor privado para combater as causas profundas da migração, as autoridades dizem que os fundos estão sendo canalizados para correções de longo prazo. Portanto, pode levar mais tempo para ver mudanças substanciais na região. E o Google acabou revelando uma nova ferramenta de chatbot apelidada de Bard, em uma aparente tentativa de competir com o sucesso do ChatGPT. O bot viral ChatGPT surpreendeu os usuários com a sua capacidade de fornecer respostas longas, ponderadas e também completas a perguntas e solicitações, mesmo que imprecisas, mas como acontece com outras ferramentas baseadas em inteligência artificial, também levantou algumas preocupações, incluindo como poderia causar problemas no processo da educação, assim como no processo de espalhar desinformação. O próprio CEO do Google e da empresa controladora Alphabet disse em um blog que o Bard será aberto a testadores confiáveis a partir desta semana, com planos de disponibilizá-lo ao público já nas próximas semanas. A gigante chinesa de mecanismos de busca Baidu também disse que vai lançar o seu próprio serviço no estilo ChatGPT, fazendo com que as ações da empresa, no caso, disparassem. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligado e ligada aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. E o Bastidores do Poder é um programa do Grupo Band Mais. A produção, a apresentação, sou eu, Rose Guglielminetti, o Tiago Prudente e o Edmilson Siqueira. E na mesa de som hoje e também na central técnica eu tenho o Danilo Capucci, que está se virando nos 30 para dar conta de tudo aqui hoje. Bom dia, Edmilson Siqueira. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes do Bastidores do Poder. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Rose, Edmilson, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, você pode acompanhar o Bastidores do Poder acessando bandmulti.com.br, também pelos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo Facebook. Você vai entrar no facebook.com/rbcampinas857 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Mande a tua participação aqui para o Bastidores do Poder, faça o programa
comigo, com o Tiago e com o Edmilson, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o 97102 1493. 7102 1493. Se você for mandar a sua mensagem de áudio, por favor, 40 segundos no máximo e gente se identificando, porque senão a gente não sabe quem pode falar. Outra coisa, não adianta mandar palavrão, porque eu não vou botar. Ontem a gente recebeu um áudio de um ouvinte criticando a gente, e eu até coloco, viu, gente? Até mandei, falei pro Danilo, não, pode colocar, porque eu não tenho problema nenhum com as críticas, porque a gente pode se defender. Só que no final do áudio, ele xingava, então não adianta. Então esse tipo de áudio eu não vou colocar, ok? Bom, meninos, diante disso, colocadas as explicações, nós vamos tentar entender o que está acontecendo em Brasília entre o senhor Lula e o presidente do Banco Central, porque, ao que tudo indica, os esforços e pressões para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva baixe o tom das críticas que tem feito em relação à atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não fizeram efeito. Ontem, o petista voltou a criticar a taxa de juros em 13,75%, dizendo que não é possível você manter o crescimento e fazer numa taxa tão alta como essa, e disse, inclusive, que não há demanda para esse tamanho dessa inflação. Edmilson Siqueira, alguns tem várias narrativas rolando em Brasília, e alguns já dizem que o Lula teria focado toda a sua ira em relação ao presidente do Banco Central, porque já está prevendo um ano muito ruim na economia. Por outro lado, muita gente falando que o cara do Banco Central traiu mesmo a equipe, porque a equipe a equipe do Fernando Haddad, ministro da Economia, chegou a procurar por ele, tiveram várias reuniões entre a equipe do Haddad e do presidente do Banco Central, e que estava tudo indo bem, tá, assim, tentando confiar na ajuda do presidente do Banco Central, no sentido dele, pelo menos, manter ali aquilo que ele foi chamado, que é fazer o papel dele, mas que o clima teria azedado com a viagem do Lula a Brasília e a história daquela criação daquela moeda comum, que não é moeda única, para fazer comércio entre Brasília e Argentina. Olha, o único remédio que existe no mundo capitalista para você conter a inflação, na realidade, é ou você diminui violentamente a máquina pública, né, os custos que o governo, tudo que o governo gasta, ou você aumenta a taxa de juros para diminuir a possibilidade do mercado de fazer negócios. Você, com menos dinheiro na praça, há menos consumo e, consequentemente, os preços baixam e a inflação abaixa. Agora, se o Lula ou o Fernando Haddad ou a equipe econômica e toda reunida do Lula tiver outra fórmula para baixar a inflação que não seja a do juro alto, eu acho que ele deveria falar, porque atacar os juros altos é a mesma coisa que você atacar o mensageiro por causa da mensagem. O juro está alto porque a inflação está alta, e a inflação de 5,70 e poucos % aí, não reflete apenas a inflação real, né? Ela é muito maior, porque a inflação de alimentos passa dos 10% no Brasil, certo? Então, esse ataque do Lula, ele está arranjando um inimigo. Por quê? Porque ele quer mandar no Banco Central, ele quer pressionar o Roberto Campos Neto, filho, né, Neto, para que ele renuncie ou alguma coisa parecida, para que o Lula possa nomear um novo presidente do Banco Central, e ele quer mandar, porque ele é centralizador, ele não admite, sabe, que exista qualquer coisa fora do governo, alguém independente que tenha influência no governo dele. E claro, o Banco Central sendo independente e ajustando as taxas de juros conforme as necessidades para baixar a inflação, vai influenciar no governo dele. É esse o grande problema do Lula, ele não sabe conviver com alguém independente por perto dele, certo? Ele quer mandar em todo mundo e ele sabe também, esse é outro ponto que você colocou muito bem colocado, que
a situação atual é muito pior do que em 2003, quando ele recebeu. Ele não vai conseguir, se ele não mudar muita coisa dos princípios dele até de governar, dos princípios do PT, desses princípios mais à esquerda, que não funcionaram no primeiro governo, nos 14 anos do PT. Se ele começar a fazer tudo aquilo de novo, vai ser muito pior agora, porque há um déficit enorme. O mundo não está exatamente igual estava em 2004, 2005, quando as commodities tiveram um preço maravilhoso pelo mundo e foram muito compradas. Então a situação é completamente diferente. Você não pode atacar, como eu disse no artigo de ontem, você não pode fazer as mesmas experiências sempre e esperar resultados diferentes. Isso é sinônimo de imbecilidade, como disse Albert Einstein, certo? E é real isso mesmo. Ele não vai poder usar no Brasil os mesmos remédios que ele usou em 2003, 2004, 2005, certo? Porque ele estava com um país muito mais organizado financeiramente e não tinha um déficit enorme como tem hoje, certo? O Lula está errado, certo? Infelizmente está errado. Só que o resultado dos erros dele, se ele continuar essa pressão toda sobre o Banco Central e tiver uma consequência a favor dele, quem vai sofrer é o Brasil, é o povo brasileiro que vai pagar muito caro por essa teimosia e por essa irresponsabilidade fiscal do senhor Lula. Tiago. Bom, eu acho que a gente tem que avaliar assim, a imprensa trata de uma maneira. Ontem o Joe Biden, no discurso do Estado da União, também fez um ataque ao presidente do Fed, que é o Banco Central americano, sobre a questão da taxa de juros nos Estados Unidos. E lá o Banco Central também é autônomo. Então a gente tem que ver que isso pode ser um processo que em países onde há autonomia do Banco Central sempre há uma pressão do executivo para que a política monetária vá de encontro à política econômica que o governo quer implantar. Bom, nos bastidores de Brasília, essa questão de que o Lula vai baixar o tom contra o Roberto Campos Neto já é descartada. A tendência é que ele suba o tom contra o presidente do Banco Central, porque para muitos economistas do entorno ali do Ministério da Economia ou que estão próximos, até alguns não, eles acreditam que essa taxa de juros já não se justifica mais, porque o problema da inflação no Brasil não está ligado à demanda, não é um problema de demanda o que causou a inflação no Brasil, não foi a alta do consumo. Então, por isso, eles acreditam que o Banco Central está equivocado em manter essa taxa de juros em 2 dígitos. Além disso, uma outra discussão que corre nos corredores de Brasília é quem está influenciando o Banco Central. Essa é uma outra coisa que corre. Quem está influenciando o Banco Central? O governo, claro, como o Edmilson disse, quer influenciar o Banco Central para que ele implante as medidas que ele acha melhor. A autonomia do Banco Central, quando foi aprovada, havia essa discussão sobre quem vai influenciar o presidente do Banco Central. Será que é o mercado? Porque taxa de juros alta também favorece o mercado financeiro. Os rentistas, aqueles que vivem de renda, são favorecidos com uma taxa de juros tão alta desse modo. Então, nos corredores de Brasília também corre esse assunto. Os deputados e senadores ligados ao governo estão aí querendo convocar o presidente do Banco Central. Então, não é uma ação descoordenada. O presidente Lula está falando, mas os senadores e deputados também estão ali falando. E o Ministério da Economia está correndo por fora, dizendo, olha, não tem nada a ver com essa questão política, eu estou trabalhando economicamente, estou conversando com o presidente do Banco Central. Tanto que ontem o Banco Central teve que soltar uma nota explicativa sobre a reunião do Copom da semana passada, justificando a questão da taxa de juros, disse que vê com bons olhos o pacote enviado pelo Ministério da Economia e o ministro da Economia, Fernando Haddad, até deu uma entrevista na saída do Ministério dizendo que via como amigável a ata que foi divulgada pelo Copom, para a gente ter uma ideia. Então, esse é o cenário. Quanto à saída de Roberto Campos Neto, o próprio líder do governo no Senado disse que isso é impossível, que o presidente Lula é um presidente do diálogo e que ele nunca pediria isso para o Senado Federal. Então, para a gente ver que é uma pressão política, fica muito claro isso, que eles estão tentando, de um modo político ali, fazer uma pressão, mas que isso não vai parar no Senado, como uma destituição do presidente do Banco Central. É uma crítica programática ali e ela deve continuar. A gente pode esperar e aí a gente vai ter linhas que defendem, linhas que não defendem, e aí a gente tem economistas que também discordam sobre a ação. Alguns concordam que tem que manter a taxa de juros alta, outros discordam. Quanto à autonomia do Banco Central,
Isso eu vejo de forma unânime, grande parte dos economistas são a favor da questão de manter a política monetária autônoma, mas a gente tem que lembrar, é autonomia, não é independência, então tem uma diferença nessa questão da autonomia, tanto que agora o presidente Lula vai indicar 2 nomes à diretoria do Banco Central, porque todos esses nomes são indicados pelo presidente em exercício, talvez algo que precisasse ser revisto também, para a gente ter uma dinâmica melhor sobre a questão da política monetária. Agora, de qualquer forma, ontem o presidente Roberto Campos Neto, ele deu uma declaração para responder ao Lula, sem falar do nome do Lula, Thiago, e eu vou ler a frase dele, porque eu acho que tem a ver com essa questão da autonomia. Ele diz assim, abre aspas, a principal razão da autonomia do Banco Central é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. E quanto mais independente você for, mais eficaz você é e menos o país pagará em termos de custo de ineficiência na política monetária. Ou seja, ele está defendendo a autonomia e claro que ele tem que fazer isso, né? Agora, a minha pergunta é, ele tem capacidade, esse presidente específico teria capacidade de ter essa autonomia, já que ele foi visto em reuniões bolsonaristas, em encontros com o grupo do PT, do presidente Bolsonaro, e inclusive declarou voto no Bolsonaro. Ele conseguiria, nesse momento, separar esse envolvimento dele da política, já que o nosso país está tão acirrado, essa cisão, né, entre direita e esquerda, ele seria... Porque, assim, essa frase, para mim, seria ótima na boca de qualquer presidente do Banco Central, e eu sou uma das que defende a autonomia do Banco Central. Eu acho que isso é muito bom para o país. Agora, por outro lado, eu fico com medo em relação a esse possível envolvimento. E falaria a mesma coisa se fosse um petista que tivesse declarado voto no Lula, que tivesse participado de reuniões e que o Bolsonaro tivesse ganho, entendeu? Eu coloco essa questão da autonomia. Ele vai conseguir manter, Edmilson, esse distanciamento político? Eu acho que ele está fazendo a coisa certa, mantendo aí a taxa de juros elevadas para tentar baixar a inflação. É o remédio que se tem. Agora, falar que a inflação, as causas da inflação não são o consumo, certo? Você quer, mas se você abrir mais, deixar o dinheiro mais barato e aumentar o consumo, os preços vão subir e a inflação vai, certo? Tem que haver um equilíbrio. No próprio Estados Unidos, que está com a economia bombando atualmente, como o Thiago falou, há uma contenda aí leve, muito mais leve do que aqui no Brasil, entre o Biden e o Fed lá, né, o Banco Central de lá, certo? Mas eles estão falando que talvez tenham que aumentar a taxa de juros porque o mercado de trabalho está aquecido demais lá. Olha o motivo pelo qual eles estão tentando aumentar a taxa, ou seja, para conter o mercado de trabalho e para conter o consumo, o consequente consumo, porque quanto mais gente trabalha, mais gente vai ter salário, mais gente vai comprar coisas, certo? Eles têm que conter um pouco isso para não deixar a taxa da inflação, a inflação escapar do controle deles, certo? O que é muito grave, porque os Estados Unidos alcançaram um nível de inflação que não alcançavam há décadas e mais décadas aí, certo? De inflação. Aqui no Brasil, o remédio é o mesmo, certo? Ou então a gente tem que mudar o regime capitalista aí. E o fato de que há economistas aí defendendo o Lula, etc. e tal, são os economistas de esquerda que a gente conhece muito bem por aí. A turma de mais centrada, mais do centro mesmo e mais à direita, está todo mundo defendendo o Banco Central independente, ou autônomo, no caso, certo? E fazendo o que ele faz. E criticando o Lula, certo? Criticando o Lula também pelas declarações dele, pelos ataques dele descabidos aí, falando que a taxa de juros no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha porque a inflação também é uma vergonha, certo? Porque o poder aquisitivo do povo também é uma vergonha de tão baixo, certo? A inflação sobe, as pessoas começam a passar fome, né? Por aí, certo? Então, é todo esse cenário ruim que existe hoje que vai causar esses atritos. Agora, eu vejo, assim, com muita preocupação o fato de que o Haddad está fazendo um meio de campo mais de bom senso com o presidente do Banco Central, certo? Recebendo aí os elogios do programa que ele lançou aí no começo do governo. Há um diálogo mais amigável entre o Haddad e o Roberto Campos, certo? E o Lula continua atacando. Daqui a pouco o Lula vai começar a atacar o Haddad, certo? E isso vai ser muito pior ainda para o Brasil. Bom, gente, e ontem, durante esse café da manhã com
a imprensa que o presidente Lula teve, né, ele disse que ele foi indagado pelos jornalistas sobre a presença da base bolsonarista e foi perguntado sobre o nome do Sérgio Moro ali no Senado. E o Lula respondeu, negou que tem alguma preocupação, ele acha que esse grupo vai ficar isolado. E aí abre aspas do Lula, porque com o comportamento que eles tiveram, é muito difícil as pessoas confiarem. E que ele está muito mais preocupado de governar o Brasil do ficar preocupado com o voto de um senador ou de um deputado federal. Esse tipo de discurso me irrita muito. Por quê? Porque nós sabemos que todo chefe do executivo, ele fica assim muito preocupado com o governo, com o voto de um deputado e com o voto de um senador, tanto que se ele não ficasse preocupado, o governo não teria operado durante a véspera da eleição do presidente do Senado, liberando cargos para poder eleger o Rodrigo Pacheco. Então, assim, eu não gosto de político que finge que o legislativo não significa nada e dizendo que é super independente, quando nós sabemos que o executivo e o legislativo estão muito próximos e não concordo, Thiago e Edmilson, que o Senado vai ser tão fácil assim. Tudo bem que dentro do PL, por exemplo, dos 50 e tantos deputados, 1/3 já está querendo ir para o lado do Lula. Então, você vai ter um Congresso, e eu acho que você vai ter um grupo ali de oposição ao Lula, que vai ser um pouco mais barulhento do que o Lula estava acostumado nos últimos 2 mandatos dele. Mas acho que ele vai ter maioria. No entanto, não acho que ele está... Quando ele diz assim, não estou preocupado com o voto, está sim, Edmilson. Vamos ver essa maioria. Eu acho que ele vai ter maioria também, certo? Mas vamos ver a qualidade dessa maioria, né? Se vai ser uma maioria constante, sempre sem problema nenhum, ou se para cada votação essa maioria, aí eu colocaria até entre aspas, né, vai exigir cada vez mais do governo para votar a favor dele. Se for uma maioria desse tipo, ele vai estar em maus lençóis, porque ele vai ter que abrir mão cada vez mais de verbas e de cargos para contentar uma base que não é uma base muito firme, certo? Vamos ver como é que vai ser. E tenho certeza também que a oposição nesse mandato do Lula vai ser muito mais atuante do que foi aquela oposição feita pelo antigo PL, pelo antigo... Não, PFL, né, que era PFL e PSDB, que eram 2 partidos muito fracos em termos de oposição, que sabiam governar, fizeram até um bom governo no Brasil, certo? Mas que quando se vestiram de oposição, não sabiam o que fazer, certo? E depois acabaram perdendo o poder 8 anos após o governo do Fernando Henrique. Por quê? Porque não conseguiram mostrar que o inimigo era o PT, aquela coisa toda o beabá da política, né, que o PSDB não soube fazer. Então, vamos ver agora como é que se comporta. Claro que o Lula sempre esteve preocupado com a base no Congresso, tanto é que comprou todo mundo no primeiro mandato, certo? E no primeiro e no segundo, e agora aceitando aí todas as exigências do Centrão, inclusive com relação aos orçamentos secretos, né, que mudaram de nome, mas continuam sendo a mesma farra, certo? Ele está mostrando que a preocupação dele é em ter esses votos ao lado dele, a favor dele, certo? Os votos contrários vão preocupá-lo bastante se for em grande número. Bom, Thiago. Olha, Rose, eu acho assim, eu até conversei com um senador que se declara independente, é de um partido, inclusive, do PSDB, que se declara independente no Senado. E ele me disse o seguinte, a gente precisa esperar para ver essa história de que no Senado teria 32 votos, por causa dos votos do Rogério Marinho, contra o Lula. Ele falou, isso aí é balela, esses 32 votos não existem, eles vão ter ali no máximo 15, 16 votos, o resto vota com o governo, só abriram mão para votar no Rogério Marinho. Então ele acredita sim numa base tranquila do governo Lula. O que ele diz da oposição é o que me chamou a atenção. Que oposição vai ser essa? Porque grande parte dessa oposição são pessoas apenas que se manifestam nas redes sociais. E ele disse o seguinte, fazer oposição no Congresso é muito diferente do que pegar o seu celular e ficar fazendo vídeo na internet ou fazendo post no Twitter. Ele falou, é preciso conhecer o regimento da casa. E muitos desses deputados não conhecem o regimento da casa. Então ele falou, é preciso esperar para ver se essa oposição do bolsonarismo vai ser eficiente ou vai ser só barulhenta nas redes sociais. Porque ele disse, não adianta nada eu fazer barulho nas redes sociais
e não saber utilizar o regimento interno da casa para combater projetos do Executivo ou até forçar a discussão de projetos que sejam enviados pelo governo Lula. Porque, do contrário, só vai ser uma oposição barulhenta que, conforme o governo for avançando, e ele disse assim, vai depender muito. Se o governo der certo, essa oposição barulhenta vai diminuir o barulho cada vez mais. Se der errado, a oposição barulhenta vai surtir efeito, mas só em 2026. Na prática, no Congresso, não vai servir para nada. Olha, no fundo, tudo depende da economia, né? Exatamente. Ai, Jesus. É por aí, né? Olha, o Adriano Vermelho, ele está dizendo que toda essa discussão, que para ele parece inócua, sobre isenção ou não do Banco Central, essa discussão favorece tanto o governo que culpa o presidente do BC, ligado ao governo antigo pelos juros altos, insinuando sabotagem, e interessa também para a oposição que critica a gestão atual e se vitimiza, alegando, com razão, perseguição política. A direita ganha, a esquerda ganha e a imprensa marrom ganha. E o povo é que perde com essa letargia, segundo o Adriano. E o Celso Santos, ele está dizendo, gente, nós passamos 4 anos com um Bolsonaro que não saía do palanque, só dizia asneiras e sabotava o futuro do Brasil, e infelizmente parece que vamos viver outros 4 anos na mesma toada, só que agora com o Lula. Eu estou tão desanimado, não aguento mais esse clima horrível. A gente merecia um futuro melhor para o Brasil. Infelizmente, viu, Celso, a situação está bem complicada. Bom, e quem está aqui para poder descomplicar a situação é o Gustavo Gimenez. Gustavo, bom dia. O que você tem para a gente hoje? Oi, Rose, bom dia a você, ao Edmilson e também ao Thiago. Nessa missão de descomplicar um pouco a vida, né? Vou trazer um pouquinho mais de complicações, né? Complicações por causa da chuva de ontem, que acabou atrapalhando principalmente a vida das pessoas que moram ali em Montemor. Choveu bastante, 110 milímetros. Isso, claro, afetou diversas vias ali da cidade. Normalmente, o rio Capivari ali, ele transborda por causa da chuva de toda a região, que chega ali de fato, mas nesse caso foi realmente a chuva da cidade, 110 milímetros num período ali significativo. Ontem parou de chover por volta das 11 horas da noite, né? Mas a cheia começou à tarde mesmo, né? E isso já fez com que hoje há apenas um ponto de alagamento em rua. Ontem foram 7. E eu digo apenas porque, assim, por sorte não invadiu casas. Isso vale, inclusive, chamar atenção para o fato de 6 famílias tiveram que deixar as casas, estão em casas de familiares. E agora essa água deve seguir para Capivari, que desde ontem também já sofre com a cheia. Então, o rio Capivari transbordou, o limite ali é de 2 metros. Nesse momento nós temos 2,40 metros, mais ou menos, ou seja, 40 centímetros acima do nível do rio, o que afeta aí algumas famílias que desde dezembro já têm sofrido com essas enchentes na cidade. Pontuo isso, claro, principalmente para dizer que ainda hoje tem chance de chuva, e isso preocupa moradores não só de Montemor, não só de Capivari, mas também de outras regiões aqui do estado. Agora, Gustavo, você tem alguma informação sobre a história dos parques e bosques em Campinas? Eu acho que ainda não, tudo vai depender da chuva, né? Foi que eu falei ontem, que um ouvinte perguntou, e eu perguntei para o prefeito falou, vai depender da chuva, por conta do encharcamento do solo. Exatamente, nós teremos uma semana ainda com chuva, né, e isso é um sinal. Vale lembrar que tivemos a abertura, né, na sexta-feira de alguns parques, isso não mudou aí de lá para cá. Só chamar atenção de novo, que foi uma coisa que a gente já falou, mas ontem a Lucimeire, ela fez a primeira entrada no Bora, lá da Lagoa do Taquaral, que tá com aquele trecho fechado, né? Só que o que chamou muita atenção nossa foi que o pessoal tá usando aquela pista para caminhada, para corrida e também para ciclismo. Ou seja, a pista que eles fecharam para segurança, que é para carro não passar, para ninguém passar e assim evitar acidente, a queda de uma árvore, por exemplo, ou algum acidente com as podas que estão sendo realizadas lá, o pessoal está aproveitando para caminhar. E isso a gente questionou até informalmente ali, os funcionários da INDEC, os funcionários que estão ali prestando serviço. Eles falam assim, olha, a gente está orientando, fala assim, senhor, aqui não, por favor, não pode. Mas não dá para controlar toda a extensão, né, Rosa? Eu já colocaria a GM lá e proibiria de passar, entendeu? Porque se o espaço foi fechado para poder promover a segurança
e não pode carro, não pode ninguém, porque está tendo as podas e há um risco de queda, porque o solo está encharcado, se cair uma árvore, é responsabilidade do poder público. Então, se ele fechou, ele tem que impedir qualquer trânsito ou de ciclista ou de pedestre, e não pode, acabou, tem que aprender a respeitar, gente. Não sei se você concorda comigo. Não. Rose, mas não tem sinalização nenhuma. Eu passei na lagoa no domingo, no fim da tarde, eu vi aquele bloqueio, só que eu só vi lá na frente, próximo da escola, começa ali no portão 1, vai até a escola, da escola que tem o bloqueio. Quando eu vi o bloqueio, eu imaginei que era a faixa de verão, quando eles faziam aquela faixa de verão que faz o bloqueio no verão. Mas não tem sinalização nenhuma que está bloqueado por causa das árvores. Então as pessoas não sabem. Aí elas entram achando que está bloqueado para que elas caminhem. Porque a prefeitura bloquear e não colocar sinalização nenhuma não serve para nada, né? Mas aí não querendo defender a prefeitura, mas também chamando a atenção para o que acontece lá em Joaquim Egídio, né? Tá bloqueado, Thiago, e ainda assim o pessoal tira o cone, tira o cavalete para entrar na trilha, né? Ou na linha, na antiga linha do bonde, para fazer caminhada. Então, assim, ali no caso, há um desrespeito, claro. Se está fechado é porque tem um motivo, né? Para circulação de pedestres. Mas, enfim, de toda forma, está havendo uma dificuldade e um desrespeito também enorme nesse contexto. Só trazer mais uma informação, Rose. Ontem foi preso o homem suspeito de ter atirado e matado uma outra pessoa em frente à Estação Cultura aqui na cidade de Campinas, ali na 20 de novembro, pertinho da Saldanha Marinho. Foi uma informação que a gente trouxe aqui ontem no Bastidores do Poder, e esse homem ele foi preso já dentro do ônibus, embarcando para uma cidade na tentativa de fugir. Então ele foi preso na rodoviária aqui da cidade, a Polícia Militar esteve por lá e foi apresentado ali no primeiro distrito policial da cidade de Campinas. E já sabe o motivo? Dele tentar fugir? Não, da morte? Não, nada da morte. ainda. A gente, desde ontem, acompanhando de perto, conversando com os delegados, né, no caso do Dr. Rui Pegolo, ainda não há uma motivação clara. Claro que agora ele estando preso vai ser questionado sobre isso e aí facilita bastante o trabalho da polícia. Tá certo. Bom, Gustavo, muito obrigada pela tua informação, viu? É isso, Rose. Você sabe que esse final de semana eu estava de plantão, né? E eu fiz uma matéria de um cágado que foi atropelado em Americana, Piracicaba, né? E aí eu subi o vídeo dele, o casco dele todo machucadinho e tal, né? E ontem ele morreu, né? E eu fiquei tão triste, porque assim, é a história ou era de alguém que não cuidou direito e um carro passou por cima, né? Ou da história de que o meio ambiente, a gente está muito, assim, as casas estão chegando perto das florestas, por exemplo, eu tenho ali perto de onde eu moro, muitas capivaras, né? E vira e mexe, tem capivara atropelada, porque ela vai atravessar de um canteiro para o outro, ou de um lugar para o outro, ela tem que passar na pista, porque entrou uma pista no meio de uma área rural. Então, ela fica numa lagoa e vai para outra, né? E o povo não diminui velocidade, nada. Sabe que ali é uma área de capivara. O Thiago, por exemplo, passa 100 por hora lá. Tô brincando, Thiago. Acho que ele nem Você escutou. sabe, Rose, que curiosamente, você está falando, lá em Joaquim Egídio tem pelo menos 2 corredores ecológicos, né? Só que assim, eles são por cima da rodovia e eu já vi diversas vezes, eu não tô nem brincando, é irônico, mas eu já vi lobo-guará atravessando ali, eles não respeitam a sinalização, eles não passam no corredor ecológico. Eles passam na pista mesmo. Então, assim, não adianta. É importante a gente ter um corredor muito mais eficiente do que aquele que é feito. Saber, né? Você não, concorda, eu sei, tô brincando. Né? Mas assim, eu já vi lobo-guará atravessando, eu já vi outros animais ali, todos silvestres atravessando, mas eles atravessam embaixo. Então, assim, o corredor ele tem que ser muito mais efetivo do que apenas uma estrutura, etc. Tem que ser uma coisa bem mais ecológica, de fato. Exato. Gente, bom, fechar, né? Fala, oi, Edmilson. As passagens, né? Tem que fechar as passagens que dão acesso a ele às rodovias e deixar como única passagem o corredor ecológico aí, certo? E no caso da Rose e das capivaras, se foi a cidade que avançou para o habitat delas, né? Foi a cidade. Esse é o fato, né? É porque houve autorização do poder público. Então o poder público tem obrigação de cuidar desses bichos lá, certo? E também fazer lá corredores ecológicos e áreas de proteção para os animais, certo? Porque a invasão foi oficializada pelo poder público, senão não tinha casas, não tinha estrada, não tinha ruas, nem casas, nem apartamentos por lá. Sim, é o poder público que autoriza. O problema é que eu consigo entender, né, esse crescimento, e ali naquela região nós vamos ter mais condomínios, né, porque é uma região rural, e os condomínios estão sendo autorizados, e você tem o EIA-RIMA, você tem o plano ambiental de recuperação que é colocado.
mas falta esse cuidado, né, por parte do poder público de preservação e cuidado com esses animais, né? A discussão dos corredores ecológicos, Edmilson, quanto tempo que a gente tem aqui em Campinas? Por exemplo, a Mata Santa Genebra, ali em Barão Geraldo, é um lugar em que está sempre discutindo, porque você tem uma questão de... Você tem alguns animais nativos ali e que precisam ter esse espaço para poder se movimentar, né? E que vira e mexe, você tem um bicho atropelado. E é uma discussão que eu já vejo há uns 30 anos aqui em Campinas, essa questão da construção dos corredores ecológicos e que sempre patina, né? Pois é. É um negócio que parece que não tem solução, né? Mas tem. É só ter vontade política de realizar. Tá certo, gente. E com isso a gente vai para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E centenas de baterias usadas para veículos elétricos estão tendo agora uma segunda vida em uma instalação da Califórnia, conectada à rede elétrica do estado, de acordo com uma empresa pioneira em tecnologia que diz reduzir drasticamente o custo de armazenamento de energia livre de carbono. A BTU Storage Solutions, uma startup com sede em Los Angeles, diz que tem 25 megawatts por hora de capacidade de armazenamento composta por 1.300 antigas baterias ligadas a uma instalação de energia solar em Lancaster, no estado da Califórnia. Acredita-se que o projeto seja o primeiro deste tipo a vender energia no mercado atacadista e rendeu $1 milhão no ano passado. O armazenamento em escala fornece um destino útil para os milhões de baterias usadas que virão da transição para o transporte eletrificado já nos próximos anos. E com certeza é também uma maneira mais econômica de implantar as enormes quantidades de capacidade de bateria necessárias para armazenar energia solar e eólica, justamente quando as condições climáticas não forem favoráveis. E fechando o nosso boletim de hoje, a Coreia do Norte roubou mais ativos de criptomoeda em 2022 do que em qualquer outro ano e teve como alvo as redes de empresas aeroespaciais e também de defesa estrangeira, de acordo com um relatório atualmente confidencial das Nações Unidas. Pois é, no caso, a Coreia do Norte usou técnicas cibernéticas cada vez mais sofisticadas para obter acesso a redes digitais envolvidas em finanças cibernéticas e também para roubar informações de valor potencial, inclusive para seus programas de armas, relataram monitores de sanções independentes a um comitê do Conselho de Segurança da ONU. No caso, esses monitores já haviam acusado a Coreia do Norte de usar ataques cibernéticos para ajudar a financiar os seus programas nucleares e também de mísseis. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h38. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. E nós já estamos com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, aqui deputado de Campinas, de São Paulo. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês, fazendo aqui esse bate-papo. Bom, deputado, vamos começar com uma questão aí mais política, né? O Tarcísio foi eleito governador, começou e já tem mostrado alguns planos, mas a gente brinca que ele vai ser testado agora com a formação da mesa na Assembleia Legislativa e a base de governo. Como que está essa composição de governo aí do Tarcísio? Você acha que ele vai ter maioria? Como que está essa construção? Rose, eu acho que são duas coisas, né, distintas. Essa questão, logicamente, que as bancadas, a Assembleia Legislativa, ela tem, né, pela sua história, sempre respeitou o tamanho de cada bancada aqui dentro. Provavelmente o PL, como a maior bancada, deve lançar o candidato a presidente. Então, as coisas aqui na Assembleia estão caminhando muito aí para que nós tenhamos aí não uma disputa não muito grande, né? E aí, falando do governo do Tarcísio, acredito que ele tem montado uma equipe técnica dentro do seu governo, um secretariado com conhecimento. E lógico que aí depois do dia 15 de março, com a nova Assembleia já assumindo, né, terão as composições aí de base de governo e oposição. Né? Lembrando que nós temos aí uma grande bancada da esquerda que foi eleita, que provavelmente farão uma oposição. E aí, lógico que os outros partidos, nós tivemos aí partidos que apoiaram o Tarcísio no segundo turno. No caso Cidadania, por exemplo, nós apoiamos ele no segundo turno. No primeiro turno nós tivemos com o Rodrigo Garcia, no segundo turno nós tivemos com o Tarcísio. Mas não acredito que seja algo difícil, que ele será algo difícil de ele montar a sua base de governo. Edmilson. Deputado, bom dia. É Edmilson que está falando. O senhor tem viajado por muitas cidades aqui da região, né? Mogi Guaçu, Cabreúva, Montemor, Itápolis e tal. E essas cidades têm sofrido bastante também com as chuvas todas. O senhor tem uma interlocução com o Tarcísio muito boa e muitas dessas cidades dependem hoje de verbas estaduais aí para tentar atenuar os problemas da chuva. Como é que tem sido essa relação? O senhor tem conseguido pegar esses problemas, levar até o Palácio dos Bandeirantes para que o governo possa ajudar essas cidades? Temos sim, Edmilson. Nós temos aí feito o contato, né, a intermediação entre o município e o governo do estado. Em determinados municípios, como, por exemplo, Capivari, Montemor, nós estamos tratando muito a questão do desassoreamento do rio Capivari, né, para amenizar o problema das enchentes lá. Isso já começou, né, o desassoreamento já começou no governo do ex-governador Rodrigo Garcia, mas nós temos aí feito essa interlocução não só com o governador, mas também da EE, Defesa Civil, procurando aí fazer com que o Estado esteja presente. A gente sabe que começo de governo, né, ainda mais do Estado do tamanho de São Paulo, a gente sabe o quanto é difícil, né, para até os secretários tomar pé da situação. Mas bastante coisa já vinha caminhando do governo passado e que precisa agora dar a sequência. Essa relação boa com o governo estadual fez o senhor falar, quando o Tarcísio foi eleito, que algumas pautas caras à cidade de Campinas e praticamente ao interior aqui do estado de São Paulo seriam retomadas, como o famoso trem intercidades, né? Que é uma coisa que nós nunca falamos aqui, né? Todo deputado que vem aqui, toda autoridade que possa influenciar nessa área, a gente pergunta dessa situação. O senhor tem alguma notícia do andamento desse projeto? Tenho sim, Edmilson. Bom, primeiro que eu fui presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos aqui da Assembleia Legislativa, depois presidente da Comissão de Transportes, e já no governo Rodrigo Garcia já era a intenção para que esse projeto saia do papel, né? E o Tarcísio, devido à visão dele, uma visão com novos modais de transporte público, investimento em ferrovia, que ele trouxe do Ministério da Infraestrutura, é algo que ele já tem conhecimento e é um projeto que ele quer
fazer com que a concorrência saia ainda esse ano. A gente sabe que não é um projeto que será implantado do dia para a noite. Aliás, nós estamos falando a ligação da região metropolitana de Campinas até a região metropolitana de São Paulo. E depois, num segundo momento, né, nós temos a segunda fase, que é a ligação de São Paulo até a Baixada Santista e de São Paulo até o Vale do Paraíba. Ou seja, é um projeto grande, é um projeto audacioso, logicamente, porque depende de muito investimento, mas é importante aí a visão do Tarcísio, no sentido de que trazer parcerias públicos-privadas para dentro do estado de São Paulo é algo muito importante. Deputado Thiago falando aqui, eu queria entender, o Edmilson falou sobre essa questão dessa proximidade com o Tarcísio e para que projetos importantes para Campinas saiam do papel. As famosas alças da Bandeirantes, que o deputado chegou a prometer na campanha à Prefeitura de Campinas em 2020, como está esse projeto, e a Artesp avançou, a concessionária Autoban também avançou, porque a Autoban sempre foi muito resistente na criação dessas alças, por entender que a Bandeirantes é uma via de alta velocidade. Como é que está isso? Vai sair ou não vai sair? Tiago, lógico que a nossa intenção é para que esse projeto saia do papel, até porque o desenvolvimento tanto do distrito do Ouro Verde quanto do distrito do Campo Grande tem acontecido, né? E quando nós viemos com a ideia, quando nós começamos esse trabalho lá em 2008, exatamente fazer a descentralização dos serviços públicos, mas também facilitar a vida da população. Então, nós estamos falando aí da subprefeitura, que foi instalada, embora não funcione como deveria funcionar, com um orçamento próprio, a descentralização de todas as secretarias, mas também nós tivemos aí a conquista do cartório, né, que já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, e o Tribunal de Justiça já está em andamento com o concurso público. Então, são 2 cartórios, tanto para Ouro Verde quanto para o Campo Grande. E também agora nós conquistamos a base do Corpo de Bombeiros, que é algo esperado pela população. Nós estamos aí destinando R$1.200.000 para a construção das 2 bases do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura está entrando com o terreno, com a área, e nós também já estamos destinando 2 viaturas, uma para Ouro Verde e uma para o Campo Grande. Essa questão da alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes é algo que a gente vem desde o governador Márcio França traçando isso, passando pelo João Dória, passando pelo Rodrigo Garcia, e agora, né, nós já falamos um pouco sobre a questão com o governador Tarcísio. A Rodovia dos Bandeirantes é uma rodovia de classificação 0, né, que é autoestrada, é considerada autoestrada, mas nós estamos discutindo aí uma outra possibilidade, que é a alça de acesso, ao invés de ser diretamente na Bandeirantes, mas fazer alça de acesso dentro da rodovia da Alberto Panzan. A da Alberto Panzan é uma rodovia pequena, que liga somente a Bandeirantes até a Anhanguera e passa somente pela cidade de Campinas. Então, é uma alternativa que está sendo discutida, é uma alternativa aí que não é barata, é um projeto aí avaliado pela própria Autoban em torno de 700, 800 milhões de reais de investimento, mas que seria custeado pela própria concessionária, e aí a concessionária faria a sua prorrogação de prazo na concessão. Você acha que é possível, deputado, diante desse valor alto? Eu acho, Rose, porque essa alça de acesso é uma alça de acesso que vai não beneficiar somente os 500 mil habitantes do Ouro Verde e Campo Grande, mas também toda a região metropolitana, né? Então, isso vai facilitar muito o desenvolvimento da nossa região. Agora, a gente tem falando de Campinas agora, eu queria entrar um pouco no campo político aqui. Como é que está a sua relação com o governo de Campinas, com a administração do Dario Saad? Edmilson, não é segredo para ninguém, né? Eu tenho cumprido o meu papel de oposição, mas uma oposição sadia, sem ataques pessoais. Tenho cumprido o meu papel como deputado. Eu acho que o interesse da cidade tem que estar acima de qualquer posicionamento político. O que muitas vezes me deixa triste
né? E faça com que eu seja um pouco mais duro nos meus posicionamentos políticos nessa relação com o governo municipal, muitas vezes a cidade perder recursos, perder dinheiro, como perdeu, por exemplo, a questão do Hospital Mário Gatinho, acabou de perder uma ambulância que nós destinamos para a cidade por falta de interesse, dizendo que não existia interesse, perdeu um gramado sintético para um campo de futebol lá na região do Campo Grande, uma pista de skate que nós destinamos R$400 mil está em vias de perder, ou seja, isso faz com que a gente tenha um posicionamento, né, político um pouco mais duro, porque a cidade de Campinas não está como deveria estar, até pelo seu orçamento, e quando tem condição de fazer essa interlocução, quando tem condição de destinar recursos para a cidade, a gente tem destinado, assim como a gente já destinou mais de R$300 milhões para a nossa região de Campinas, em especial a saúde, mas Campinas não pode se dar ao luxo de perder recursos, porque quem acaba perdendo com isso não é o Rafa Zimbaldi, é sim a população. Agora, quando o senhor fala perder recursos, porque quando o senhor fala do Mário Gatinho, o senhor fala que a prefeitura mandou recurso, a prefeitura fala que não é verdade, né? Mas vamos pegar aqui do gramado sintético, da pista de skate que corre risco. Quando o senhor fala de perder recurso, a prefeitura recusa porque é uma emenda de tua autoria? É por isso? Rose, não dá andamento. Não dá andamento. Não sei se é por esse motivo ou não, né? Mas isso fica muito claro. Não sei se eu não tenho acompanhado a emenda de outros parlamentares, não sei se isso tem acontecido com outros parlamentares, mas eu estou pontuando aqui fatos concretos, né, de que a cidade tem perdido recursos que nós destinamos. Tá certo. Deputado, na área de saúde, a gente tem assim, uma fala que é muito comum entre os prefeitos da região e de Campinas, de que o Estado ele participa muito pouco nessa composição da verba, né? Apesar de nós termos aqui a AME, termos o hospital da Unicamp e o próprio hospital de Sumaré, os prefeitos falam que a saúde, eles investem muito mais do que eles deveriam investir e que o Estado participa muito pouco. E uma outra questão, essa é a primeira questão, da pouca participação do Estado. E uma outra questão é que os prefeitos reclamam muito desse trânsito de pacientes entre as cidades. Então, Campinas recebe gente de Sumaré, de Hortolândia, Hortolândia recebe gente de Campinas, Valinhos recebe gente de Campinas. Ontem nós entrevistamos o prefeito de Indaiatuba, ele falou que 30% dos pacientes que estão lá são pacientes de fora e que ele está restringindo a participação da população, não da urgência e emergência, porque senão ele não estaria oferecendo a porta SUS, que é a porta aberta, né? Mas que para a saúde básica ele tem reduzido bastante. Como que tem sido essa discussão no teu papel de deputado estadual do Estado, de fato, socorrer os municípios na área de saúde e como resolver essa questão do trânsito de pacientes, já que os prefeitos dizem que estão gastando dinheiro do município para cuidar de pacientes de outras cidades? Olha, Rose, a gente sabe o quanto a saúde tem sofrido, né, com a falta de recursos. O Estado ele tem cumprido um papel importante, além dos hospitais específicos, né, que você mesma disse, sobre a questão da Unicamp, o AME, Ambulatório Médico de Especialidades, também o Hospital Regional, mas nós estamos discutindo aqui na Assembleia, junto com outros deputados, a questão da construção do novo Hospital Regional, que seria dentro da Unicamp, que é algo que tem sido uma demanda, inclusive, de todos os prefeitos, e nós estamos discutindo aqui, é um projeto já avaliado em R$250 milhões, e que existiu interesse naquele momento do governo Rodrigo Garcia. Agora nós já estamos aí marcando uma audiência com o secretário de Saúde, Eleusis Paiva, para tratar sobre esse assunto, porque é importante para Campinas e para a região. A nossa região administrativa tem uma população
em média, de 6 milhões de habitantes. A gente sabe que nós somos um polo de desenvolvimento hospitalar, de desenvolvimento médico, nós temos hospitais que são referências, e essas referências se devem também não só aos hospitais públicos, mas também aos hospitais filantrópicos. E eu, como deputado, né, me destaquei nesse mandato aqui como o deputado que mais destinou recursos para os hospitais filantrópicos e santas casas. Nós conseguimos aprovar um projeto que é o projeto Mais Santas Casas, que significa um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais para esses hospitais filantrópicos, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente. Agora, o governo federal, que é algo que a gente tem cobrado também, precisa fazer a atualização da tabela SUS, que não acontece desde 2009. É inaceitável, inadmissível, né, que uma consulta do cidadão, passando por uma consulta pelo SUS, o governo federal repassa somente entre 10 e 15 reais, dependendo da especialidade. Ou seja, 10, 15 reais não paga sequer, né, além do médico, toda a infraestrutura, sequer a energia do próprio hospital. Mas a gente tem feito esse contato junto com os prefeitos, procurado aí amenizar esse problema e levar recursos aqui do estado para esses municípios da nossa região. O senhor acha que o Hospital Metropolitano, porque o custo dele vai ser de 250 milhões mês aí, e a Unicamp, ela quer fazer a gestão, mas ela não quer gastar, ter que aportar recursos, quem aportaria seria o Estado. O senhor acha que o novo governo do Tarcísio poderá ter interesse? Porque eu entrevistei o ex-governador, o Rodrigo Garcia, e nas 2 vezes que eu fiz essa pergunta para ele respondeu o seguinte: é sempre de interesse discutir, mas ele nunca bateu o martelo dizendo é possível fazer. Por quê? Porque construir um hospital é fácil. O duro, deputado, é você manter o hospital, é a questão do custeio, e é no custeio que ninguém quer ficar com essa bola, né, para poder ter que pagar, né? Mas eu acho, Rosa, que é uma discussão importante, né? Porque quem será beneficiado com isso vai ser a nossa população, a população da região administrativa de Campinas. Logicamente, eu acho que essa questão do custeio precisa ser discutida entre os municípios. A própria Unicamp, que tem o seu orçamento, eu não me lembro aqui o orçamento da Unicamp, mas é um repasse considerável, até porque nós tivemos um aumento considerável de arrecadação no estado de São Paulo, e a Unicamp é beneficiada com isso, e também os municípios e o governo federal. Então, eu acho que um custeio aí, trabalhando município, estado e governo federal, existe a possibilidade, sim, de fazer com que esse hospital aconteça e saia do papel, assim como outros hospitais estão em construção. Por exemplo, o Hospital Regional do Vale do Paraíba, lá na cidade de Cruzeiro, ele já está em construção. Então, é algo que eu acho que é factível e é possível acontecer para atender aqui a nossa região. Ô, deputado, deixa eu só fazer uma pergunta aqui de um ouvinte. O ouvinte se chama Edmilson, não é o Edmilson Siqueira. Ele está perguntando, deputado, porque a população está esperando a aprovação de recursos para a pavimentação da estrada do Mão Branca. E ele pergunta se o senhor sabe algo a respeito dessa pavimentação. Existe, Rose, a informação que eu tenho, agradeço, Edmilson, pela pergunta, existe aí uma solicitação, né, do governo de Hortolândia, do município de Hortolândia, para que nós tenhamos essa pavimentação. Nós estamos tratando disso, estávamos tratando, né, na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Agora, nesse governo, a secretaria ela se uniu com a Secretaria da Casa Civil, né, com o secretário Gilberto Kassab, e que nós já temos agendado para tratar não só dessa demanda, mas de outras demandas, inclusive, né, a continuidade da pavimentação das vicinais, que é muito importante aí para a nossa região. O deputado, o senhor vai tomar posse agora, em março, né? No seu segundo mandato, é isso, né? Dia 15 de março.
como deputado estadual, vai ter mais 4 anos pela frente aí de mandato, mas o ano que vem já é um ano eleitoral novamente nos municípios, né, para vereador e para prefeito. O seu nome estará à disposição do eleitor ano que vem também? Olha, Edmilson, sim, nós vamos iniciar aí, né, um novo mandato. Eu não tenho discutido, né, essa questão de uma possível candidatura, até porque nós acabamos de sair, né, de uma eleição agora, que foi uma eleição importante, que nós tivemos o reconhecimento da população, e nós vamos trabalhar, nos dedicar aqui ao nosso segundo mandato de deputado nesse momento, e lógico, o ano que vem nós vamos discutir aquilo que for melhor para a cidade de Campinas. Deputado, a gente viu essa polarização, né, e continua essa polarização da direita e da esquerda, e o senhor é um deputado do campo conservador e da direita, né? Na tua visão política, o senhor acha que quem que vai prevalecer nesse campo da direita? O Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, que acabou ficando em silêncio, e muita gente avalia que ele perdeu a chance de ser esse grande líder político, ou o senhor acha que a disputa vai ficar entre o Zema e o Tarcísio, ou o Tarcísio por ter esse perfil? Eu, pelo menos na minha avaliação, eu não vejo o Tarcísio como aquele bolsonarista raiz, xiita. Eu acho ele um cara ponderado, de bom senso. Obviamente, ele está ainda no primeiro mês, né, de mandato, mas eu estou falando dele como ministro, né? O próprio fato dele ter publicado recentemente a história dos remédios com canabidiol, do próprio Estado distribuir, é um avanço tanto, já que há muita discussão entre os bolsonaristas querendo proibir, né? Quem que o senhor acha que vai ser esse novo líder da direita, e como que essa direita ela vai se fazer aqui no Brasil? Qual que é a tua avaliação? Pose, eu acho que essa questão do posicionamento político, ideológico, não dá para a gente ficar personificando, né, a determinadas pessoas. Lógico que nós temos líderes, né, que se destacou. O Bolsonaro, né, como presidente, acabou se destacando, defendendo aí uma ideia. Como você disse, né, o Tarcísio, ele vem de um campo mais conservador, um campo mais de direita, mas também não é um cara de diálogo, é uma pessoa do diálogo, que eu acho que é isso que tem que prevalecer, né, para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Nós precisamos fazer com que o diálogo aconteça, principalmente nesse momento, né? Eu sempre digo o seguinte, que quando tem um pai e uma mãe precisando de um atendimento médico no pronto-socorro, no posto de saúde, quando tem um pai e uma mãe precisando colocar um prato de alimento ao seu filho, ele não quer saber se o governo é de direita, se o governo é de esquerda. Ele precisa ter o seu problema resolvido. E eu acho que é esse diálogo que nós precisamos construir no Brasil. Lógico que durante o período eleitoral os posicionamentos eles se afloram mais, o debate político ele fica mais quente, mas eu acho que esse momento, né, principalmente esse momento onde nós temos aí um governo federal, né, que acabou de assumir, os governos estaduais que acabaram de assumir, prevalecer o diálogo e beneficiar a população e deixar essa discussão para o campo ideológico um pouco mais à frente. Lógico, tem posicionamentos, né, que a gente precisa discutir, debater, né, como você disse, essa questão do canabidiol, que é algo importante, que tem salvado muitas vidas, como, por exemplo, já tem projeto, né, dentro do Congresso Nacional pela liberação do aborto, que é algo que a gente é totalmente contra e que nós, lógico, que nós vamos debater. Nós já temos uma legislação que fala sobre isso, agora nós não podemos fazer a liberação geral disso tudo. Ou seja, nós precisamos reservar o debate ideológico de uma forma, né, pontual, mas não deixar com que isso tome conta das pautas do Brasil. Agora, deputado, só para a gente poder terminar, né, a nossa entrevista, bom, a gente tem, o senhor respondeu já para o Edmilson que o senhor vai primeiro se dedicar ao mandato de deputado e que o ano que vem
aí sim o senhor vai discutir essa questão de ser ou não candidato a prefeito aqui de Campinas. De qualquer forma, a gente tem uma configuração com a eleição do Lula como presidente. Nós temos hoje o PSB e o próprio Lula, né, ali o Geraldo Alckmin e o Lula na mesma, juntos. E isso impacta aqui em Campinas, porque em Campinas nós tivemos o Pedro Tourinho, que foi muito bem votado na última eleição e que seria e é um candidato natural do PT. Você tem a possível reeleição da candidatura do Dário Saad, a tua candidatura. O senhor acha que esse rearranjo, né, na política federal pode alterar os possíveis candidatos aqui em Campinas? E eu tenho mais uma consideração. O senhor veio para o Cidadania pelas mãos do diretório estadual, né? Como que está a sua relação com o Cidadania aqui de Campinas? E lembrando que o próprio Cidadania tem secretário na administração do Dário Saad. Numa possível candidatura do senhor, obviamente esse secretário vai ter que deixar, né, a administração. E como seria o posicionamento do Cidadania em relação à oposição? Porque hoje eu vejo a oposição do senhor como mais uma oposição solitária do que partidária. Sim, Rose. Bom, eu acho que esse problema das configurações aí, nacional e municipal, é um debate que PT, Jonas Donizete, PSB, junto com Dário Saad, eles precisam decidir o que eles querem da vida, né? Se eles querem, né, um alinhamento único ou se eles querem aí esse alinhamento conjunto deles, todo mundo fica de um lado só. Ou seja, é algo que eles precisam discutir entre eles. O nosso posicionamento é um posicionamento firme, no sentido de que nós nos posicionamos contra essa administração, né, da forma como tem conduzido, na falta de planejamento, na falta de gestão para a cidade de Campinas, o tanto que a população vem sofrendo. Quando a gente fala em eleição dentro do partido, nós vamos ter que discutir isso internamente, né? O partido ele não pode ser de um único dono, né? Ou de uma única dona. Eu acho que o partido ele precisa ter uma discussão um pouco mais ampla, até porque na eleição passada nós tivemos a candidatura do Cidadania, nós tivemos o ex-vereador André von Zuben sendo candidato a prefeito. Ele vem sendo secretário desde o governo Hélio, ou seja, o partido precisa crescer, o partido precisa discutir aquilo que é bom para a cidade, agora não bom para determinadas pessoas. E lógico, eu venho para o partido para dialogar, mas para fazer com que o partido também cresça, né? E esse foi o trabalho que nós fizemos junto com o deputado Arnaldo Jardim, que é o presidente estadual do partido. Nós temos uma configuração diferente, que nós não podemos falar somente do Cidadania, nós temos aí o PSDB que está indo numa nova linha. Agora o Eduardo Leite assumiu a presidência nacional do partido e nós temos aí uma federação. Está se discutindo a vinda de outros partidos para essa federação, está sendo discutido em nível federal, e lógico que os municípios eles vão ter que se adequar dentro dessa realidade, né, da configuração partidária e dessa nova legislação, quando a gente fala na questão das federações. Tá certo. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, deputado? Não, Rose, quero, né, primeiro agradecer a disposição de vocês, a sua, do Edmilson, do Tiago, me colocar à disposição dos ouvintes. Mais uma vez agradecer, né, a confiança da população, foram quase 77 mil votos, e colocar o nosso mandato à disposição aqui, convidar as pessoas para que nos acompanhem através da rede social. E agradecer mais uma vez a disposição de nos ouvir aqui para que a gente possa falar um pouquinho do trabalho aqui na Assembleia Legislativa.
Tá certo, deputado. Eu quero agradecer a tua presença aqui nos bastidores, desejar para o senhor um mandato bom aí, né? Já que o senhor vai tomar posse, não é tomar posse, né? Vai ser, o ano começa agora, né? Em março, as sessões, e que o senhor faça exerça um bom mandato para Campinas e para a região e para o estado de São Paulo. E vamos ver, quando o senhor quiser voltar aqui para falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é só ligar e a gente coloca o senhor aqui para falar conosco e com os ouvintes, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho e pela disposição. Obrigada, deputado. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta quarta-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 15 horas tem Rio Claro e Ponte Preta, no estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro. E às 20h30 o Guarani vai enfrentar a Portuguesa no estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Força Aérea Brasileira anunciou a reabertura parcial do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami, em Roraima, até o dia 13 de fevereiro. A medida permite a saída coordenada e espontânea de garimpeiros que atuam ilegalmente na região. Segundo o governo, as aeronaves terão autorização de voo desde que se mantenham dentro dos limites laterais e verticais estabelecidos. Setores de inteligência do governo federal e o próprio movimento indígena identificaram a fuga de garimpeiros da terra indígena nos últimos dias, por terra e por via fluvial. Como a principal forma de acesso ao território é por via aérea, a reabertura para os voos deve acelerar a saída dos invasores. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11 horas e 13 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e eu vou passar para o Tiago, porque nós vamos agora falar sobre os Yanomamis e a gente tem uma matéria dos Yanomamis. Tiago, é com você. Tiago? Falando primeiro dessa relação aí do governo Lula com Jair Bolsonaro, a gente vai abordar os Yanomamis também, porque o governo Lula pode pedir a extradição de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos para o Brasil, se for necessário. Foi o que afirmou o ministro da Justiça, Flávio Dino, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Neste momento, segundo ele, nada justificaria a medida, mas isso mudaria se o ex-presidente resolvesse ficar em definitivo no exterior. Vamos ouvir a fala do ministro da Justiça. Eu determinei a instauração de inquérito policial, já foi instaurado, para apurar genocídio contra os povos indígenas, envolvendo as crianças, para apurar crimes ambientais, para apurar a exploração ilegal do ouro e também corrupção com dinheiro da saúde, porque havia um abandono total.
havia tecnicamente o que nós chamamos de dolo, ou seja, intencionalidade. Não era apenas um descuido ou um descaso, que se fosse descuido e descaso já seria grave, mas nós estamos falando de ações intencionais, omissões intencionais. Bom, pode ir, Thiago. Flávio Dino disse que mais de 500 crianças já morreram. Também reforçou que as Forças Armadas colocaram em prática, nesta quarta-feira, a mega operação para expulsar mais de 20 mil garimpeiros ilegais das terras dos Yanomamis. Os militares vão ajudar a desmontar a logística dos invasores, bloquear acessos e impedir o abastecimento com comida e combustível. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já está em Roraima para acompanhar a ação. Bom, Edmilson, o governo tem um levantamento, né, da MAP Biomas, que mostrou que no território Yanomami você tem pelo menos aí 75 pistas de pouso. E a maior quantidade está entre as terras indígenas da Amazônia. Dessas, 33% estão a 5 quilômetros de algum garimpo ilegal. Por outro lado, ontem nós falamos aqui que os garimpeiros, né, estão deixando a região, são mais de 20 mil garimpeiros, e o governo havia fechado espaço aéreo e fluvial para poder impedir a chegada, né, essa movimentação dos garimpeiros. Só que isso acabou criando um problema, Edmilson, que foi permitir a saída. Eles não têm como sair. Agora, o governo, a Força Aérea Brasileira, ela criou 3 corredores privados na região durante uma semana para permitir que utilizem, né, esses corredores para retirada ou para saída dos garimpeiros. Você acha que eles vão utilizar esses corredores nessa semana e vai ter um êxodo, né, voluntário por parte dos garimpeiros, ou você acha que eles vão insistir, já que há uma promessa do próprio governo de retirada desse povo lá, das terras indígenas? É uma queda de braço com o exército aí, acho que não vai ser possível, né? Porque eles vão perder. Então é melhor que eles aproveitem essa facilidade aí desses corredores criados aí para saírem dali. Eles precisam sair, isso é fato. E acho que o governo federal não vai permitir que eles continuem por lá. Se não vai permitir que eles continuem por lá, o único jeito é sair, a não ser que eles queiram ficar ali clandestinamente e sofrer as consequências, porque eu acho que vai haver uma vigilância muito grande daqui para frente nessas terras e muitos garimpeiros que quiserem insistir em permanecer por lá, extrair ouro de lá, alguma coisa assim, eles vão ser presos, vão ser atacados e alguma coisa vai acontecer. Então é melhor que eles saiam já. Agora, Tiago, uma das preocupações da ministra dos Povos Originários, a Guajajara, é de que esses garimpeiros, quando houver, né, essa saída ali do garimpo, eles vão, obviamente, para as cidades e para os estados ali da floresta amazônica. E a preocupação é que eles levem doenças e vai exigir dos governos uma capacidade de atender esse pessoal com educação, com saúde. Por exemplo, uma das preocupações é o crescimento de doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, essa questão desse problema dos Yanomamis, você tem ali a prática, né, do genocídio que atingiu e que afetou e que está afetando os Yanomamis, mas você tem também uma outra questão que é a demanda de políticas públicas para poder atender também esses garimpeiros, e é um problema que está se instalando ali na região, né? Exatamente, e tem um detalhe, né, muitos desses garimpeiros são pessoas que não tinham renda e foram fazer o garimpo ilegal nessas regiões, então a gente tem populações vulneráveis também, então há nesse momento um esforço por uma coordenação com os governos estaduais, exatamente para conseguir dar assistência para essa população que está saindo agora das terras indígenas, onde eles estavam invadindo e estavam cometendo um crime também, para ter esse atendimento. E eu acho, Rose, que nesse ponto é preciso essa assistência, porque, claro, tem que ter a punição também, mas a assistência e principalmente a punição de quem financia esse garimpo ilegal, porque não são essas pessoas que financiam o garimpo ilegal, existem pessoas com muito dinheiro
que fazem a destinação desse ouro que é retirado de terras indígenas, e essas pessoas estão sendo investigadas e presas. Inclusive, a Polícia Federal já identificou 3 empresas que recebiam ouro extraído de reservas indígenas aqui em São Paulo. Não eram pessoas que estavam lá no meio da floresta amazônica. Então, a gente precisa ficar muito atento também à questão desses garimpeiros, que são pessoas que muitas vezes não tinham onde trabalhar e acabaram se rendendo ao garimpo ilegal. Então, é um problema a mais, mas é um problema que já era detectado há muito tempo. Também não é um problema novo. Verdade. Bom, eu vou colocar aqui o nosso ouvinte no nosso papo. Vamos lá, Danilo. Bom dia a todos da Band. Aqui é o Juarez de Paula. Bom dia, Rose, Edmilson, a técnica. Olha, gente, vocês estão falando do Lula, os comentários, principalmente o Edmilson, parabéns pelos comentários. E vou dizer uma coisa para você. O Lula, de uma certa forma, o perfil dele é de comprar o Congresso. E ele fez isso nos 2 governos. Então, quando ele tem que lidar com o Congresso dentro de uma normalidade, ele não consegue. Então, eu acredito. Então, ele tem que se preocupar com o Congresso sim, viu? Senão ele não vai conseguir governar. E eu espero que ele se enrosque no Congresso quando ele fazer alguma cagada. E que quando for coisa boa, ele consiga aprovar. Mas fazer o quê, né? Já que lá está, vamos assistir de camarote e ver o que acontece. Fica com Deus aí, um abraço a todos. Olha, o nosso ouvinte aqui, o Wagner, ele falou, Rose, me permita, eu não quero polemizar, mas me permita participar da conversa de vocês. Por que não, as pessoas, o governo não mexe nos moradores de rua do centro sob a alegação do direito de ir e vir? Transfiro isso para os frequentadores da Lagoa. Rose, me perdoe, não concordo. Colocar a guarda municipal, o que acontece? O direito de ir e vir vale no centro e na Lagoa não? A situação é diferente? Sim, mas cabe ao poder público resolver isso e não ficar cerceando o direito das pessoas. Mas eu entendo, é mais fácil colocar o cabresto em quem cumpre suas obrigações na sociedade do que em quem não cumpre. Afinal, para estes, existe a turminha do deixa disso. Insisto, se chover durante 1 ano, a população vai ficar sem frequentar a Lagoa por 1 ano. Wagner, deixa eu colocar aqui no contexto que eu coloquei. A prefeitura fechou uma parte da pista da Lagoa por pedido do Ministério Público Estadual, dizendo que ali ofereceria risco para quem estivesse passando nesse trecho. Se a prefeitura atender uma determinação do Ministério Público para poder fechar aquilo, para não permitir que ninguém passe naquele local, porque há um risco de uma tragédia, como nós vimos nos últimos 2 meses, eu entendo que se a prefeitura fechou, ela tem que garantir que aquele espaço de fato fique fechado. Então não adianta deixar lá o amarelinho orientando a população e a população, mesmo diante do risco, continuar infringindo aquela determinação que foi dada pelo Ministério Público. Feche esse espaço. Então, neste local que existe uma determinação, para mim tem que pôr a guarda municipal para não permitir que as pessoas passem por esse trecho por um curto período. Veja isso, não é ad eterno, não é para sempre, é só agora, porque o solo está encharcado, existem árvores grandes que podem cair e matar pessoas. Neste período, para mim, tem que ter a guarda municipal lá para poder impedir que as pessoas desobedeçam essa ordem de que não se deve passar ninguém ali, porque existe um risco de ter uma tragédia. A situação dos moradores de rua, para mim, eu acho que tem que ter uma solução, mas existe sim o direito de ir e vir, e ali não existe nenhum risco para eles de morte. Ou seja, eles estarem no centro da cidade não significa que eles serão mortos por conta de uma queda de árvore, por exemplo. Então, são situações completamente diferentes. E esse cerceamento de direito de ir e vir, eu não acho que seja um cerceamento do direito de ir e vir ali nesse trecho da Lagoa. É uma situação que está fora do padrão e que precisa, nesse momento, impedir. Por exemplo, quando você tem um lugar que vai alagar, você acha que a guarda vai deixar o lugar aberto para que as pessoas entrem com o carro ali e sejam mortas? Não, existe uma responsabilidade do poder público
em oferecer segurança. E é nesse sentido que eu estou colocando. Não sei se o Edmilson e o Thiago querem comentar, senão a gente já vai para outra... Tem nada a ver, né, Rose? É a mesma coisa que uma cratera abrindo uma avenida aí por conta de movimentação do solo, aí, alguma coisa assim, abre um buraco enorme lá. Claro, a prefeitura vai impedir botar placas lá impedindo que os carros passem por ali, certo? Não tá, só faltava essa, né? Então abre tudo porque vai impedir o direito de vir, deixa que os carros caiam na cratera. É um risco de vida que está fazendo e a prefeitura está preservando aí esse perigo, né? Para que ninguém corra o risco ali de andar naquele trecho ali, cair uma árvore e pronto. Daí todo mundo vai para cima da prefeitura. Ela está protegendo os cidadãos ali e é por tempo determinado, certo? Claro que a gente espera que isso seja uma solução mais rápido possível, mas enquanto não tiver solução, eu acho que proteger a vida de quem passa por ali, a prefeitura está certa. O Edmilson está dizendo que ele acha que, em relação à Lagoa do Taquaral, deveria reabrir as áreas do cartódromo e dos campos, porque ali não tem árvores nessa região. E deveria interditar apenas o restante da lagoa, porque isso poderia resolver uma parte do problema. O problema, Edmilson, é quando a gente vê, por exemplo, se está bloqueado um trecho e as pessoas estão desrespeitando, você vai abrir ali os campos e a parte do cartódromo, será que as pessoas vão respeitar a interdição do restante da lagoa? Essa é a questão, né? O Edivalmir... Rose, oi. Rose, só uma coisinha, vamos pedir para o nosso querido ouvinte Edmilson aí, que tem um belo nome, por sinal, para ele botar o sobrenome dele aí, você falar, porque parece que você está falando comigo quando você responde a ele, certo? Então, para não confundir o ouvinte, vamos pedir para o Edmilson mandar o sobrenome dele junto aí, para que ele seja melhor identificado. Tá bom. Daqui a pouco eu estou respondendo perguntas para você e você não está fazendo pergunta para mim. Ou eu posso colocar 01 e 02 também, né? Vamos identificar, certo? Eu não gostaria de ser chamado de 01 e 02 por causa da relação que existe com esses nomes, com esses números aí, certo? Então, o sobrenome, mas se você quiser, fique à vontade. Não, tô brincando, não vou te respeitar, imagina. O Edivalmir está dizendo que o que falta é o manejo correto em relação aos animais, que não é feito. Simplesmente as áreas são popularizadas e o poder público não providencia um manejo da fauna e da flora no local. Será que a prefeitura não tem profissional concursado nessa área ou é comissionado? O Edivalmir falando, eu não sei, Edivalmir, a prefeitura deve ter sim alguém responsável por isso, né? O Batata de Rio Preto, ele está dizendo, Rose e Edmilson, eu cheguei a uma conclusão que esse país não tem futuro, entre quem entrar, pois eles alfinetam o povo e o povo fica tudo sem futuro, ou seja, eles se alfinetam e o povo fica sem futuro. Esse país nunca irá sair disso, os políticos desse país são os piores tipos de cânceres, o Batata está colocando aí. E o Edmilson Santos, ele disse também, Edmilson, que ele não quer ser colocado como 01 e 02, não. Ele falou, eu rejeito essa sua ideia. Edmilson Santos. Temos o mesmo primeiro nome e as mesmas iniciais, vejam só. Pois é. Olha, vamos aqui, gente, o Tarcísio criou um grupo de trabalho para avançar na reforma administrativa. Ele quer elaborar estudos e apresentar propostas de modernização e aperfeiçoamento da política de gestão e de pessoas da administração pública estadual. Essa decisão dele foi publicada no Diário Oficial de hoje e é o primeiro passo para avançar na implementação de uma reforma administrativa em São Paulo. Pessoas próximas ao governador estão dizendo que ao longo dos 28 anos dos governos dos tucanos foram criados vários puxadinhos e gambiarras em posições públicas. Diferentemente do governo federal, onde existem os cargos de direção de assessoramento superior. Ou seja, Edmilson, ele vai mexer no vespeiro, né? Vai mexer num vespeiro e necessário, né? Porque a gente critica muitas vezes o governo federal também por não fazer a reforma administrativa e isso significa uma economia muito grande caso seja feito. Eu espero que o Tarcísio faça, certo? Diminui aí as mordomias todas que existem no governo do estado de São Paulo e os cargos sejam ocupados por gente que realmente esteja lá para trabalhar.
e não para fazer campanha política, para transformar o governo do Estado num cabide de emprego. Já é um cabide de emprego que a gente sabe que tem muito cargo aí que não é necessário, muita gente empregada sem fazer nada. Então, se o Tarcísio levar à frente essa ideia, vai ser um ponto positivo para o governo dele. Mas você sabe que eu fiquei pensando, o ex-governador, o João Dória, fez uma reforma, né, principalmente na área da educação, e foi um protesto, teve bomba, e foi uma coisa maluca. Ele vai ter que ter a Câmara, a Assembleia, para poder ajudá-lo nessa reforma. Vamos ver o que vai sair. O lobby dos sindicatos todos aí vai agir muito contra isso. Mas é que essa reforma é diferente. A reforma do Dória pegou os cargos de baixo escalão. Essa reforma vai pegar cargos de alto escalão. E aí eu quero ver onde o Tarcísio vai colocar todo mundo que fez parte da coalizão dele. Tem político que já está dando salto de 2 metros de altura já. Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser uma guerra. Gente, e com isso nós vamos embora e voltaremos amanhã com mais de Bastidores do Poder. Amanhã a Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, vai receber prefeitos de 20 cidades. Vão ter um café da manhã aqui especial para receber esses prefeitos. E muito provavelmente o nosso programa amanhã vai ser movimentado com esses prefeitos. Bom, gente, a gente se encontra então amanhã. Até, Edmilson, Thiago, bom dia para vocês, um excelente dia. Bom dia a todos. Até amanhã, obrigado pela audiência. E para os nossos ouvintes, um bom dia para você. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da